Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César e eu estou aqui no quadro ebd.com. Se você não me conhece, eu tenho feito aqui trabalhos sobre a EBD. Meu pastor presidente é o pastor Sóstenes Silva, para quem eu deixo a paz de Cristo. Somos aqui do Ministério de Bangu, Madureira. Estamos comentando as lições da editora Betel Dominical. Hoje nós estamos na lição de número 8, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. E está uma lição sensacional que foi escrita pelo nosso pastor Adriel. Você não pode perder. Quero pedir desde já que você compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas possam recebê-lo, possam estudar, a professores, superintendentes e alunos em geral, pois é um tema tão importante que deve ser conhecido por todo cristão. Todo cristão deve compreender o livro de Salmos. Por isso, compartilhe à vontade. Clica aqui embaixo também, se inscreva no canal se você não é inscrito e também você clica no sininho, porque muita gente não tem recebido aqui as nossas notificações do YouTube, porque não clica no sininho e depois clica ali em todas as notificações, porque aqui a gente tem muita coisa boa, devocionais, videoaulas, pré-aulas da EBD, nós temos as minhas pregações, enfim, coisas que vão edificar a sua vida. Portanto, não se esqueça de clicar ali no sininho no final. Bom, gente, fica com a gente, vou voltar daqui a pouquinho, pega a sua revista, pega aí o seu plano, o seu papel, caneta, porque eu também vou fazer o plano de aula da lição de número 8, que está sendo um sucesso. Tudo isso depois da vinheta. Roda a vinheta. Bom, gente, então voltamos. Deixa eu só fazer aqui uma recapitulação rápida aí para quem de repente está acompanhando agora, a EBD está começando a voltar e perdeu as primeiras aulas. Eu vou recuperar a partir da lição de número 4, buscando conhecer os caminhos do Senhor. Buscando conhecer os caminhos do Senhor. Nessa lição, nós trabalhamos com o Salmo de número 25. Olha, na lição de número 5, nós já trabalhamos com outra lição que foi importante, foi celebrando a segurança do povo de Deus. Foi o Salmo 46, né? E estudamos o Salmo 46, Senhor Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Falamos até sobre a reforma ali, porque foi esse salmo a inspiração para Lutero ter escrito Castelo Forte. Foi muito interessante essa lição e se você não viu, você pode recuperar essas pré-aulas aqui embaixo, aqui na nossa playlist, onde tem todas as aulas gravadas para você. Na lição já de número 6, a gente viu um chamado ao arrependimento, o Salmo 53, o salmo em que Davi, segundo alguns escritores, teria pedido ali perdão ao Senhor quando foi repreendido por Natã, e ali ele compôs o Salmo 51, né? Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia segundo as tuas benignidades, né? Esse é o Salmo do arrependimento, também chamado de Salmo da confissão, o Salmo 51, que foi visto na lição de número 6, um chamado ao arrependimento. Na lição de número 7, que foi a lição passada, também foi muito boa, porque falou sobre confiança em tempos de aflição. E dessa vez estudamos o Salmo de número 56, onde o salmista ali, que no caso também é Davi, ele clama a Deus por socorro quando ele é perseguido por Saul. Bom, gente, então hoje nós vamos estudar a lição de número 8, apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. Vamos lá? Bom, como eu disse para vocês, na primeira parte vou fazer um apanhado geral, na segunda parte eu vou mostrar para vocês como que eu produzi o meu esboço. Vou deixar para vocês algo muito importante. Algumas pessoas me perguntam como ajudar o canal, como contribuir com o canal. Uma das formas que você tem de fazer isso é pelo Apoie-se. São aquelas pessoas que me ajudam também com valores e você pode cancelar quando você quiser. Tem um link aqui, você clica e ali você entra no site e faz tudo por lá, tá bom? E aquelas pessoas que fazem isso, como agradecimento, eu coloco o nome delas no vídeo. São aquelas pessoas tops que aparecem no final de cada vídeo da EBD e nesse também. Bom, e também tem um outro que eu acho até melhor, que é o Seja Membro aqui do YouTube, porque sendo membro, eu posso disponibilizar para você conteúdos que eu não posso dar nem para os apoiadores, porque
Os membros, eles têm no YouTube uma sala só para eles. E ali eu disponibilizo vídeos, materiais, né, pré-aulas, cenas excluídas, o making off de todo o material que eu produzo. Eu produzo muito material, os dias da semana são pequenos para colocar todos eles no YouTube, ou então mesmo nos vídeos que ficam muito grandes. Por isso eu incentivo as pessoas a entrarem para esse grupo, porque vão estar me ajudando e ao mesmo tempo vão estar tendo mais conteúdo. Então, se você quiser saber mais, clica nesse link aqui, que é o link do Seja Membro. Tem uma videoaula lá especial sobre a lição de número 8 que a gente está estudando. Bom, o tema desse salmo, né, é sobre os questionamentos, apresentando ao Senhor os nossos questionamentos. E ele lida justamente com questionamentos sobre a vida, sobre o sentido da vida. O autor fala sobre crise existencial. E o que é crise existencial? É quando você se depara com dúvidas, com perguntas, inquietações para as quais você não tem uma resposta nem uma saída. E diante disso você começa a fazer vários questionamentos. Questionamentos em relação à vida, questionamentos em relação a você mesmo, questionamentos em relação à sua fé, questionamentos em relação ao sentido da vida. Isso chama-se crise existencial. E o salmista, ele também passa por essa crise existencial. E quando que isso acontece? Quando ele começa a observar os outros, ele começa a observar a vida dos ímpios, e ele começa a perceber que os ímpios estão prosperando e que muitas vezes o cristão não. E ele começa a comparar a sua vida com a vida de outras pessoas que não servem a Deus. Asaf está agora no contexto do judaísmo, né, de pessoas que uma nação escolhida por Deus, seguem a lei, e de repente, ao observar as nações vizinhas, eles veem que as nações são muito mais prósperas, como a Babilônia, como outras nações da época, que são muito mais prósperas que o próprio Israel. E isso faz com que ele questione isso. Será que vale a pena ser crente? Será que Deus é bom? Será que Deus recompensa aquelas pessoas que fazem coisas boas? Será que Deus castiga os maus? Então ele passa por essa crise existencial e ele começa a se questionar, ok? E eles começam com essa grande dúvida. E aí o autor então fala dessa crise 1.1, o conflito existencial de Asaf. E o primeiro conflito de Asaf é justamente esse, saber se Deus é bom, por que pessoas sofrem. Esse é o tema grande da vida, né? Nos conceitos muito grandes da vida, uma grande pergunta, até mesmo filosófica, sobre o sentido da vida e o sofrimento humano. E muitas das vezes nós somos tentados a achar que Deus abençoa apenas as pessoas boas e que castiga todos os maus, o que é um pensamento errado. Então, quando ele começa a pensar e questionar por que as pessoas boas sofrem, né, e por que o justo sofre e o ímpio prospera, ele já está partindo de um pensamento errado, né? Esse conflito, ao olhar para o outro, ele já está partindo agora de uma premissa errada, porque Deus não abençoa só os bons. Deus faz chover sobre todos. Chove na horta do cristão, chove na horta do não cristão. Deus dá trabalho ao ímpio, Deus dá trabalho ao crente. Deus abre portas de emprego para todas as pessoas. Deus não faz distinção de pessoas. Ser crente ou não ser crente não quer dizer que vamos ser abençoados. O problema é que muitas das vezes nós confundimos a bênção material, né, a prosperidade material, com sermos abençoados por Deus. Nós achamos que a prosperidade material, ou seja, ter carros, casas, bens, recursos, é sinal de que Deus está abençoando. E esse é um grande erro que o salmista cai. Ao observar essas coisas, o salmista Asaf, ele então começa a se questionar, se os ímpios não, por que os ímpios não estão sofrendo? E aí ele vem no tópico relacionados abaixo, ele vai falar sobre isso, sobre a bondade de Deus, mas nós sabemos que Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. 1 Pedro 2,3 fala sobre a bondade de Deus. Deus é sempre bom, e Ele é bom até para aquelas pessoas que são más. Ele não é bom só para com os bons, Ele é bom até mesmo para com as más pessoas. E a prova da bondade de Deus está em Romanos 5,8, porque Deus deu o seu próprio Filho. Esse é o ápice da bondade de Deus, ao ter entregado o seu próprio Filho para todo aquele que crê possa
ser salvo. Então, esse questionamento dele levou ele a criticar a Deus, a pensar se Deus é bom, por que pessoas sofrem. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas boas que sofreram. Tem um exemplo de José, que foi bom, mas sofreu, não fez nada de mal e acabou sendo vendido e partindo e parando no calabouço. Você tem também o exemplo de Daniel. Daniel foi vendido como escravo, não era uma pessoa má. Você tem o clássico exemplo de Jó, que também foi uma pessoa boa, que também sofreu. O problema é que quando nós estamos em crise existencial, nós começamos a dimensionar os nossos problemas de tal forma que nós achamos que nós sofremos demais e que as pessoas estão bem demais, e nós começamos a ver o mundo com a lente do mundo e não com a lente de Deus. Começamos a ver o mundo sobre a ótica do mundo e não sobre a ótica divina. E aí nós começamos a fazer como Asaf fez, questionando essa bondade do Senhor. Agora é importante lembrar, as bênçãos materiais não são sinônimo de bênçãos espirituais. E nós não servimos a Deus atrás de bênçãos materiais, nós servimos a Deus atrás da nossa salvação, da nossa alma. No 2, ele fala sobre a bondade de Deus não impede que os ímpios prosperem. Essas são uma segunda lição que a gente tem. A primeira é a resposta para a crítica dele: sim, Deus é bom. A segunda, a bondade de Deus não nos impede de que nós soframos. E também não impede que os ímpios sejam abençoados em algum sentido. Em Eclesiastes vai dizer que o tempo e a sorte pertencem a todos. Deus não está o tempo todo controlando isso. Mas há situações na vida, são coisas que às vezes nem Deus interfere, são coisas que são as ações do próprio homem. Imagine um crente que não trabalha e viver bem. Um crente que não estudou e quer passar em concurso. Um crente que não faz por onde vai ser abençoado. Não, Deus vai abençoá-lo só porque ele é crente? Jamais. E ele vai deixar de abençoar o ímpio que estudou, que se esforçou para passar no concurso? Jamais. Deus é justo. Deus é bom, mas Deus também é justo. Tem muitas coisas que não há interferência divina de Deus, apenas a ação humana. O homem é que faz por onde, muitas das vezes, ser abençoado ou não, prosperar ou não. As bênçãos materiais não têm a ver com as bênçãos da maior bênção que Deus nos tem, que é da salvação. Deus não nos promete bênçãos materiais, Deus nos promete o céu. Essa é a nossa promessa. Não importa que nesse mundo não tenhamos nada. E esse é o problema do salmista quando ele compara-se com os outros. No 1.2 ele fala sobre resistindo à tentação. Qual é a tentação? De olhar para os outros, né, e julgar que eles são melhores ou mais capazes do que nós. E essa batalha se dá na nossa mente. Filipenses capítulo 6, 11, 12 diz que a nossa mente é o campo de batalha. O inimigo tenta controlar a nossa mente, colocar dentro dela ideias errôneas acerca de Deus e nos leva a questionar a bondade de Deus. Foi isso que aconteceu com Eva e Adão. Ali no jardim do Éden, Satanás tentou provar a Adão e a Eva, questionando se Deus era realmente bom. Porque o que o diabo faz para ela, o que a serpente diz para Eva, fala assim: no dia que você comer, você vai ser conhecedora do bem e do mal. Ou seja, você vai ser igual a Deus, conhecer o bem e conhecer o mal. O pecado do homem está ali, em querer saber coisas que às vezes estão além do seu alcance, em querer ser igual a Deus. Na verdade, ele tinha todas as árvores para comer, inclusive a da vida, mas ele trocou a árvore da vida pela árvore do conhecimento, e com isso veio o pecado. Mas o diabo venceu através da mente. E como nós podemos resistir à tentação? Guardando o nosso coração, guardando a nossa mente. Efésios capítulo 6, 11 e 12 fala justamente sobre isso. E de quais são essas principais tentações? No 1.3, a inveja é uma delas, né? A inveja, nós vimos na semana passada que a inveja ela é providenciada, ela é insinuada, ela é nutrida pelo diabo, pelo inimigo. E ele tem inveja. O salmista achava que as coisas ou bênçãos materiais eram a expressão da recompensa do amor de Deus. Logo, os ímpios não poderiam prosperar. E qual é o problema desse pensamento? Primeiro, como eu disse anteriormente, prosperidade não tem a ver com salvação. Número 2, a bondade de Deus não tem a ver com prosperidade material. E número 3, não devemos ter inveja, pois ela é do maligno. Nós vimos isso, né, na lição de número 6.
Como é que a gente poderia resumir isso aqui? Nós somos fiéis a Deus não pelas bênçãos que recebemos. Nós não somos fiéis a Deus pela porta de emprego, por coisas materiais. Mas nós somos fiéis a Deus porque nós o amamos. João 14:23 diz que aquele que ama, o Senhor Jesus dizendo, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então nós somos fiéis a Deus porque o amamos e não porque precisamos de alguma coisa. Esse é o problema de uma religião materialista, consumista que nós estamos vivendo. É a religião do toma lá da cá. Você vem para a igreja que Deus vai mudar a sua vida. Eu vou dar o dízimo para ser abençoado em tal coisa. Eu vou fazer uma campanha para não sei o que, para receber, barganhar com Deus. Não existe barganha com Deus. Deus não aceita barganha. Deus não aceita nenhum tipo de troca. Nós o servimos por amor. E quando você tem um relacionamento com Deus errado, nesse sentido de barganha, de querer dar para receber, você começa a questionar por que o outro não deu e recebeu, e você está dando e não está recebendo. Amém? Vamos lá. No tópico 2, ele fala sobre vencendo o sentimento da inveja. Então ele viu, o autor relata isso, ele tem inveja no seu coração, e agora neste tópico o autor explica como o salmista consegue vencer essa crise existencial e começa a vencer a inveja. E ele tem algumas medidas, duas medidas importantes. No 2.1 ele fala que ele entrou no santuário. No momento que ele entra no santuário, o salmista declara isso, que entrou no santuário, ele tem um encontro com o divino. E ao encontrar com Deus, ele tira o foco das coisas materiais e coloca o foco nas coisas espirituais, conforme Mateus 6:22. Essa referência aparece várias vezes. Aí nós aprendemos que Deus não é nosso empregado. Deus é o Senhor e nós somos apenas servos. Quando ele entra no santuário, ele contempla o Senhor, vê as suas grandezas, suas maravilhas, e daí ele começa a adorar a Deus e esquecer o que lhe falta, as suas dificuldades, e também esquecer a suposta prosperidade dos ímpios. O Salmo 23 que estudamos atrás dizia sobre isso: o Senhor é meu pastor e nada tenho falta. Que o certo seria dizermos: o Senhor é meu pastor e eu não preciso de mais nada, o Senhor me basta. A nossa crise existencial deve ser resolvida assim, ao entrar no santuário. Entrar no santuário não significa apenas entrar no templo. Entrar no santuário significa entrar na presença de Deus, santuário espiritual de Deus, que é onde você estiver. Então, ao entrar no santuário, as nossas crises são desfeitas. Foi o que aconteceu com Isaías. Isaías entrou, Isaías capítulo 6, ele entra no santuário, e ao entrar no santuário, ele contempla a glória do Senhor. Os querubins que voavam diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele cai por terra, porque quando nós temos um encontro com Deus, nós vemos quem nós somos. E ao vermos quem nós somos, nós notamos a nossa pequenez, a nossa dificuldade, a nossa miserabilidade, choramos as nossas misérias. Foi o que aconteceu com Isaías quando ele entrou no templo e caiu prostrado. E o que aconteceu com o salmista Asaf quando ele entra no templo. E ele então descobre, ele tira o foco das coisas materiais e coloca o foco nas coisas espirituais. E a partir daí, ele começou a permitir a restauração de Deus. Ele deixou que Deus fizesse a obra nele, tirasse, resolvesse o seu conflito, resolvesse a sua angústia. Ele se consertou naquele momento com Deus, nos seus pensamentos ali, e começou a pensar sobre os males que ele tinha feito e pediu perdão pelo sentimento e pelos pensamentos que ele teve por questionar a bondade de Deus. Afinal, se nós estamos vivos, é porque Deus assim nos permitiu. Nesse momento, Asaf se deixou renovar, né? Ele abriu o seu coração para o Senhor, para que fosse restaurado. A Bíblia tem vários exemplos de pessoas que foram restauradas. Um deles nós já estudamos, foi Davi no Salmo 51, né? Quando ele pede: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Jó também foi restaurado por Deus, ele foi restaurado espiritualmente e materialmente. E também Elias, que estava na caverna, e Deus o chamou. Como é bom quando nós somos restaurados por Deus, quando nós somos restaurados pelo Senhor. No 2.3, ele já fala sobre a prosperidade dos ímpios.
E mostra que essa prosperidade ela é passageira. Quando o Asaf entra no templo e contempla a glória do Senhor, a glória de Deus, ele começa a perceber como que a glória, o luxo, os deleites do mundo são vãos, porque ele compara o que ele está sentindo, o que ele está percebendo, recebendo de Deus, está na presença dele, com o prazer terreno. E o prazer terreno dos ímpios é passageiro. É isso que ele quer dizer no 2.3, quando o salmista, ao se encontrar com Deus, se encontrou com ele mesmo e descobriu ali o seu propósito. Disse, não, eu preciso adorar a Deus, preciso ser servo do Senhor, preciso ser fiel. Foi isso que acontece no tópico 2. No tópico 3, você tem o chamado em meio à angústia. E aí agora o foco do autor, né, do pastor Adriel, é trazer para os dias de hoje. Ele vai contextualizar agora o que nós aprendemos com os dias de hoje. E aí ele vai falar que isso é um chamado. E realmente é. São as características dos conflitos existenciais. E aí a gente aprende duas coisas muito importantes, né? Todos nós passamos por crise existencial. Todos nós, uma vez ou outra, nos perguntamos, será que vale a pena mesmo ser crente? Até quando essa luta vai demorar? Por que fulano está prosperando? Por que agora que eu estou buscando a Deus as coisas não ocorrem? Isso é normal, todos nós passamos por isso. Grandes homens de Deus passamos por isso. Ser crente é estar em conflito. Se você nunca teve conflito, você então não é um cristão verdadeiro. O apóstolo Paulo vivia esse conflito. Romanos capítulo 7, ele declara que é difícil se livrar da lei do pecado que habita no seu corpo, a ponto dele clamar, quem me libertará do corpo dessa morte? Isso só é resolvido em Deus, quando Romanos capítulo 8 ele diz, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, primeira coisa que a gente aprende é que todos nós passamos por essa dificuldade. A segunda coisa importante para a gente pensar é que todos querem evitar falar sobre isso. A gente não quer falar sobre as nossas crises, a gente não fala sobre as nossas fragilidades, a gente não fala sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas angústias, a gente se cala. E esse é o perigo, né? Quando a gente se cala e não quer falar sobre aquilo que nos magoa, porque isso impede o processo da cura de Deus na nossa vida. E número 3 que eu aprendo nesse tópico é que todos nós podemos vencer em Cristo. Então todos nós, quando nos dedicamos a deixar isso ultrapassado, entregar os nossos questionamentos a Deus e crermos no Senhor, nós somos então curados por Ele. Por isso, no 3.1 ele fala do grito do aflito. É preciso clamar, e aí ele clama, ele busca, ele fala. Salmo 77, versículo 1 é justamente esse pedido de socorro, quando ele se vê nessa angústia e ele clama ali ao Senhor. A angústia atinge a todos, né? A angústia às vezes gera uma doença da alma. Ela pode ser motivada por traumas, sofrimentos intensos, por transtornos traumas, né? Traumas, sentimentos, sofrimentos intensos. Ela pode gerar transtornos também, ela pode gerar uma depressão, uma tristeza profunda. Isso tudo são doenças da alma, são doenças do nosso interior, né? Não são doenças físicas, mas que muitas vezes se manifestam no físico, mas elas começam na alma e por isso devem ser tratadas por ela. Nesse momento em que o salmista, você ou eu, nós nos sentimos assim, temos que clamar ao Senhor, que Ele pode nos ouvir. E o número 2, nossas aflições devem ser apresentadas a Deus. Então, tem alguma angústia? Apresenta a Deus. Tem algum questionamento? Coloque diante de Deus essa angústia. Coloque diante de Deus esse questionamento. Coloque diante de Deus os seus problemas. Não questione a Deus, mas coloque diante dele. Apresente ao Senhor, clame ao Senhor e Ele te abençoará. Cada pessoa sente e sofre de um jeito, mas você é preciso que faça como o salmista ao clamar a Deus. 3.2. Quais são os sintomas dessa aflição, dessa dor? Né? Primeira coisa é não querer, né? Não querer ser consolado. O salmista não quer ser consolado, não quer ouvir ninguém, não quer que Deus fale com ele está tão transtornado. Esse é o primeiro sintoma da angústia. Você não quer ouvir nada, não quer saber de nada, não quer ler a Bíblia. Esse é um problema. Segunda é a ausência de palavras, você não sabe nem como se expressar. E a terceira, sentir-se rejeitado por Deus. Deus me abandonou, o Senhor me deixou, eu não vou mais a lugar nenhum, o Senhor não está comigo. Esses são os problemas da aflição.
E às vezes quando nós queremos dimensionar isso, nós queremos mostrar isso de uma forma, dimensionar de forma a ver quem sofre mais que o outro, eu sofro mais que fulano, fulano sofreu mais que eu, ou quem ninguém sofreu igual a Jó. Irmão, cada um tem um grau de sentimento, de dor, cada um pode passar por uma forma ou por uma dor diferente do outro, cada um sente de uma forma ou de outra, e essa é importante a gente pensar. Ninguém pode dimensionar a dor de alguém ou de alguém, dizer que fulano sofre mais ou fulano sofre mesmo. O sofrimento é sofrimento, é incomensurável, só quem passa é que sente. É por isso que só quem passa é que sente, que a melhor pessoa para você contar a sua dor é para Jesus. E aí no 3.2 vem aí a restabelecendo a fé. É curioso e importante que o salmista ele consegue se restabelecer. É como se ele fosse lá embaixo, no fundo do poço, apresentasse a Deus as suas angústias, mas ao entrar no santuário ele tem um encontro com Deus e retorna de novo para a superfície para glorificar o nome do Senhor. É isso que acontece a partir do versículo 10, do Salmo 77. A partir dali, o salmista demonstra uma mudança de atitude, uma mudança de foco. Ele para de olhar para a vida dos ímpios e ele começa a olhar a glória de Deus. Ele começa a ver ao Senhor e meditar nas suas obras. E então ele tem vitória. Que eu e você possamos fazer isso. Tire o foco das coisas materiais, tire o foco das coisas terrenas, tire o foco das coisas da terra e comece a focar nas maravilhas que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Vamos agora para o nosso plano de aula, né? Plano de aula não, nosso esboço aqui que eu fiz para você entender como é que faz. O pessoal gosta que a gente faz, então eu vou mostrar aqui para vocês como é que ficou. Não esquece aí também, se você aí que não assinou, assina o canal, e você que está gostando, deixa o glória. E também adquira aí o nosso livro, nós temos livro no área de liderança, nós temos livro do manual da Escola Bíblica Dominical, a gente tem muito material interessante, tem um café com Deus também, tudo pela Amazon, você recebe aí na sua casa, frete grátis para todo o Brasil. Aproveita lá. Bom, enquanto é isso, pega o papel, pega a caneta, vem comigo. Bom, deixa eu mostrar então para vocês aqui como é que ficou. Lição 8, apresentando ao Senhor nossos questionamentos. Eu botei os pontos de interrogação, esse é o nosso tema aqui. Nosso texto, Salmo 73:1, Salmo 77:3. Versículo 3, 4, 7, 11, 16, a introdução, eu botei o tema dos questionamentos, questionamento, crise existencial, bondade de Deus, tudo que eu já falei, conversei com vocês. Depois a gente falou um pouquinho sobre essa crise existencial, baseada na dúvida em relação a Deus, Deus é bom, ele duvidou da vontade de Deus, no momento que o salmista chega a isso. E depois a dúvida em relação a ele mesmo, a sua fé. A crise existencial está relacionada ao sentido da vida. No tópico 1 ele fala sobre o conflito existencial de Asaf, onde questiona essa bondade de Deus e pergunta por que os justos sofrem, mas a resposta é que Deus é bom. Isso está em 1 Pedro 2,3, Romanos 5,8, onde fala que Cristo morreu por nós. Essa bondade de Deus não impede que os ímpios prosperem, nem que os justos sofram. As bênçãos materiais não são a medida da bondade de Deus. Isso é muito importante. Na página 2, ou no tópico 2, aliás, no 1.2, continuando, a gente fala sobre a tentação, e essa batalha se dá onde? Na nossa mente. Essa batalha é travada cada dia dentro do nosso coração, e é por isso que nós temos que guardar isso. No 1.3 fala sobre a inveja, e lembra que a gente já falou sobre isso na lição 6, E aí você pode retornar lá na lição 6 para lembrar os alunos e tal, sobre o problema do Saul e a inveja. O salmista achava que as bênçãos eram a expressão da recompensa de Deus por seus feitos. Logo, os ímpios não poderiam prosperar. Qual é o problema desse pensamento? Prosperidade não tem a ver com salvação. Lembra de Lázaro? Eu botei aqui sobre Lázaro. A bondade de Deus não tem a ver com prosperidade material. E não devemos ter inveja, pois ela é do maligno, como eu disse aqui para vocês na lição de número 6. Resumindo, somos fiéis a Deus não para recebermos bênçãos. Deixa eu puxar mais para cá. Somos fiéis a Deus não para recebermos bênçãos, e sim porque o amamos. Aí vem uma aplicação aqui especial. Você ama Jesus?
Então, você deve ser fiel a ele. Não porque para receber bênção ou coisa e tal. Não, porque o ama. João 14, 23. No tópico 3, aliás, no tópico 2, de novo, trocando, vencendo o sentimento de inveja. Né? Neste tópico, o autor explica como o salmista venceu a sua crise. Né? Primeiro, ele entrou no santuário. Segundo, permitiu ser restaurado. Né? Então, no primeiro ponto, ele entra no santuário. No santuário, ele tem um encontro com o divino. Ele tem um encontro com Deus. Ele tira o foco das coisas materiais e começou a pedir pelas coisas espirituais. Mateus 6,22. Arrependeu-se, né? E aprendeu que Deus não é nosso empregado. Deus é Senhor e nós apenas servos. No tópico 2.2, então, o autor diz que ele permitiu ser restaurado por Deus. Como é bom, como a gente permite que Deus nos restaure. Se consertou com Deus, pediu perdão por seus pecados, renovou a sua aliança e se deixou renovar. Exemplos de pessoas que foram renovadas por Deus. Davi, no Salmo 51, Jó, no Jó 42, Elias, né? Que eu vou ficar devendo essa referência para você, vai aparecer na tela, e Paulo, Romanos capítulo 7. Agora, no 2.3, ele fala da prosperidade dos ímpios. Né? Foi nesse encontro espiritual com Deus que ele se viu e se encontrou. E ao encontrar com Deus, ele encontrou com si próprio. Tirou o olho dos outros, da vida dos outros, da prosperidade dos outros e começou a olhar para si. Quando nós olhamos para, entramos no santuário, encontramos com Deus, acontece como aconteceu com Isaías. Isaías 6.1, ele viu ao Senhor e depois ele caiu em pranto, dizendo que era um homem pecador. No 3, você tem aqui, botei, né, o chamado em meio angústia. Aí a característica dos conflitos existenciais. Né? Primeiro, todos nós passamos. Segundo, todos querem evitar falar sobre isso. Número 3, todos nós podemos vencer em Cristo. Em Cristo. E aí tem o grito do socorro, 3.1, onde nós temos duas lições desse grito aí dele, né? Que a angústia atinge a todos, né? E essa angústia é gerada muitas vezes por doenças da alma, como traumas, transtornos, depressão, etc. No 3.2 fala do sintoma dessa aflição. Aí nesse caso, é importante a gente lembrar que esses sintomas são não querer falar ou ser consolado sobre isso, né? Ausência de palavras, ficar mudo, né? Ficar calado e sentir-se rejeitado por Deus. No entanto, cada pessoa sente e sofre de modo diferente. Não podemos fazer comparações, né? Cada um tem um modo de sentir. Por isso que no 3.3 restabelece a fé. Sempre no 3.3, restabelecendo a fé. A partir do versículo 10, o autor dá uma mudança, né? Muda o seu foco. E aí o salmista demonstra sua mudança após se encontrar com Deus. Medita nas obras do Senhor, muda o foco e encontra a sua vitória. Conclusão, somos dependentes de Deus e, portanto, sujeitos a crises existenciais e angústias. Por isso devemos sempre confiar em Cristo. Amém? Gostou? Deixa o like. Ok? E dá o glória. Tá aí. Bem, aí olha só como é que ficou. Nós temos já vários aí. Tem uma da lição 5, tem da lição 4, eu fiz da lição 7, já estou na lição 8. Vamos montar aqui um caderninho depois, vai ficar muito bacana. Você pega o seu caderninho, acompanha com a sua Bíblia, ou você pega só da lição que você fez agora, a lição de número 8, coloca dentro da sua revista, está municiado junto com a sua Bíblia para a próxima aula. Amém? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha sido de bênção para você, espero que você esteja se cuidando nessa pandemia, esteja usando máscara, álcool gel.